Olá, seja bem-vindo para mais um programa do nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre o segundo milagre de Jesus. Afinal, o que a Bíblia diz? Antes de mais nada, eu já convido você a se inscrever no nosso canal e dar o seu like, que é muito importante para nós aqui do canal. E também nos siga nas nossas redes sociais, o Face e o Instagram. Quase todos os dias é postado um novo vídeo um pouco menor de reflexão para você. Segundo milagre de Jesus. Jesus havia feito o primeiro milagre que está no nosso vídeo anterior, que foi transformar a água em vinho. E ao fazer isso, foi a primeira manifestação milagrosa de Deus aqui na Terra através da pessoa de Jesus. E ele começa a sua viagem missionária, vamos dizer assim. E no texto de João, no capítulo 4, versículo 46, diz assim: Foi então outra vez a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava enfermo, em Cafarnaum. Quando ele soube que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse e curasse o seu filho, pois estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se não virdes sinais e prodígios, de modo algum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desça antes que meu filho morra. Então respondeu Jesus: Vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. Quando ele já ia descendo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhes disseram seu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora começara a melhorar? Ao que lhe disseram: Ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Reconheceu, pois, o pai ser aquela mesma hora em que Jesus lhe dissera: O teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi a segunda vez que Jesus Cristo, ao voltar da Judéia para a Galiléia, operou sinais. O interessante aqui é que Jesus Cristo, ele foi levado a ter uma postura diferente com aquele homem. Quando ele coloca a sua situação desesperadora, eu preciso que o Senhor venha até a minha casa e cure o meu filho porque ele está à beira da morte. Pense comigo, não é uma brincadeira, isso aqui não é um jogo que Jesus ele poderia ou não decidir e tudo bem. Era a vida de uma pessoa. Nós vamos entender que nos milagres de Jesus que se seguirão nos próximos vídeos, Jesus ele vai fazer milagres, mas no meio desses milagres, Jesus vai nos dar chaves, maneiras de nós alcançarmos as coisas de Deus. E Deus leva muito a sério o ser humano. Deus leva muito a sério você que está aqui assistindo esse vídeo. Então, ele simplesmente não vai ignorar o que você está orando, o que eu estou orando. Ele jamais vai ignorar a nossa súplica. Porém, nem sempre ele vai responder da maneira como nós tínhamos planejado na nossa mente que ele deveria responder. E Jesus ele diz assim para aquele homem: se você não vê milagres, sinais, você não vai crer. E então Jesus lança um desafio de fé. Vai embora, teu filho vive. Imagino eu e você na situação daquele homem, precisando que Jesus faça um milagre, e Jesus nega-se a descer até a Cafarnaum. E diz para ele: pode ir embora, seu filho vive. Uma viagem de mais ou menos uns 60 quilômetros de onde ele estava até onde o filho dele estaria, passando aquela doença, aquele mal-estar para a morte. 60 quilômetros para nós hoje é muito fácil percorrer, mas naquela época não, naquela época demorava. E aquele homem precisou crer. A Bíblia não fala se ele estava acompanhado de pessoas ou não, certamente sim, porque ele era um oficial do rei.
Então, possivelmente, ele estava acompanhado de pessoas nessa trajetória, nessa viagem de fé que ele fez. E aqui nós vamos fazer um parênteses. Escolha as pessoas que vão andar na sua trajetória de fé. Escolha as suas companhias. O que mais tem acontecido na vida das pessoas hoje é que nós temos ouvido as más companhias. Existem pessoas que nós escolhemos para andar conosco, que escolheram não evoluir, não crescer, não crer. E muitas vezes a palavra dessas pessoas nos contamina. A falta de fé das pessoas nos contamina. Jesus, ele deu uma palavra para aquele homem. Vamos imaginar isso. Vai, pode ir embora, seu filho já está curado. Ele precisou manter a sua fé. Ele precisou manter a expectativa de chegar em casa e ver aquele filho curado. Porque isso é que gera o milagre de Deus na nossa vida. Quando nós vamos à igreja, quando nós estamos aqui vendo essa palavra no canal, o que vai fazer com que essa palavra faça um milagre na tua vida hoje é você desligar esse vídeo e começar a ter fé. Deus tem uma palavra de milagre para mim. E até eu chegar a essa situação, até eu ver essa situação, eu preciso crer que Jesus Cristo me disse a verdade do seu poder, porque as situações elas podem estar as mais loucas possíveis ao nosso redor. Eu preciso crer que Jesus está falando sobre a verdade do seu próprio poder. E ele está. Aquele homem chega na casa dele, ele é recebido, um pouco antes de chegar, ele é recebido pelos seus servos, aquela euforia, e diz: o seu filho vive. E então aquele homem conseguiu consumar sua fé. Realmente Jesus é Deus. Realmente Jesus é o Rei dos Reis. Ele é o Messias. O texto diz: toda a sua casa creu. Imagine então esse homem andando com a companhia errada, dizendo assim: nossa, Jesus não te deu nem importância. Nossa, ele só te deu uma palavra. Vamos preparar o funeral. Cuidado com as companhias que você escolhe para traçar a sua jornada de fé. Elas podem corromper o milagre que Deus já liberou para a tua vida. Escolha bem o que você vai ouvir, para que você possa ter o efeito que tanto você tem sonhado, que é o cumprimento da palavra de Deus na sua vida. E ainda o texto diz assim, ele pergunta: quando ele ficou bom? Foi no mesmo instante que Jesus liberou a palavra. Para nós concluirmos, saiba que não é necessário o chão tremer, não é necessário coisas absurdas acontecerem. Esse segundo milagre de Jesus, ele vem para nos ensinar uma coisa. Se você crer na palavra de Deus, essa palavra aqui, se você crer na palavra de Deus, o milagre é seu. Bem-aventurado aqueles que creram. Pega essa palavra, guarda as palavras de Deus no seu coração e comece a agir pela fé. E Deus vai provar para você que Ele está vivo e vai mudar a história da tua vida. Eu tenho certeza disso. E antes de mais nada, antes de nós terminarmos essa reflexão, eu desejo a você uma semana abençoada de Deus. Que o milagre de Jesus, através da palavra, chegue até você. Se você está passando por problemas na sua família, no seu trabalho, da sua saúde emocional, sentimental, espiritual, físico, saiba que a palavra de Deus já liberou para você vitórias e milagres. Creia e receba essa palavra agora, onde você estiver, e parta com fé para cima do problema e o enfrente e o vença, no nome de Jesus Cristo. Na próxima semana, nós vamos falar sobre o terceiro milagre de Jesus. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você.